Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Camila, nutricionista da alimentação escolar, e hoje vamos conversar sobre rótulos de alimentos. Como identificar aqueles ingredientes que possam causar alergia, né, ou intolerância nas crianças com restrições alimentares. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a tabela de informação nutricional, né? Essa tabela, ela vai nos mostrar quanto de alguns nutrientes, né, tem em cada porção de alimento. Então, o que seria a porção? Né, a porção em gramas, ela é descrita aqui no balãozinho amarelo, como eu estou mostrando para vocês, né, que vai servir de referência para todo o cálculo nutricional dessa tabela. E do lado direito, nós temos a quantidade em medida caseira. No caso aqui, 5 pedaços, mas poderiam ser 2 colheres de sopa, 2 fatias, uma xícara, tá? Logo abaixo, então, nós temos a lista de nutrientes e quilocalorias, né? E do lado direito, o VD, né? Que é o valor diário, a porcentagem atendida desse nutriente que, diante de uma dieta de 2.000 calorias, que é uma referência de dieta para um adulto. Então, quanto por cento desse nutriente seria adequado um adulto ingerir durante o dia? Né? Então, nós podemos ver aqui abaixo no sódio, por exemplo, que 19% da necessidade de sódio para um adulto durante o dia, ela é suprida com este alimento. Tá certo? E não menos importante, nós temos a lista de ingredientes. Né? Nesse caso, eu estou mostrando para vocês uma lista de ingredientes de um biscoito recheado de chocolate com morango. Né? Sempre a ordem dos alimentos, o que vem na frente é o que tem mais. Sempre vai ser assim. Então, nesse caso do biscoito, o que tem mais? Farinha de trigo. Em seguida, açúcar. Em terceiro lugar, gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, né? Em quarto lugar, gordura vegetal. E logo em seguida, nós temos os aditivos químicos. Então, mesmo sendo um biscoito recheado de morango com chocolate, nós não temos nem chocolate e nem morango. Né? O que nós temos? Aditivos químicos sintéticos feitos pela indústria alimentícia para conferir sabor, odor, cheiro, textura, né? Tudo de forma artificial. E por último, tem que vir a informação se contém ou não contém glúten, tá? Que é um dos ingredientes aí potencialmente alérgicos. Então, como a gente consegue identificar alguns nutrientes, mesmo que o nome não seja explícito na embalagem? Açúcar, por exemplo, ele pode vir escrito como açúcar invertido, destrose, destrina, maltodestrina, frutose, glucose, sacarose, xarope. Todos eles são açúcares. Tá? Independente da forma que vem escrito, por exemplo, para uma pessoa diabética, vai fazer mal do mesmo jeito. Então, é importante a gente identificar esses outros nomes, né? Essas outras nomenclaturas. E no caso do leite, né, da proteína do leite, que causa alergia muito séria em crianças, como que a gente consegue identificar se existe ali algum ingrediente potencialmente alérgeno, né, com relação ao leite? Pode vir descrito leite de todas as formas, né? Proteína do leite, soro do leite, lactato, lactoferrina, lactulose, caseína, que é a proteína do leite pura, né? Proteína láctea, whey protein, que é o nome da proteína em inglês, fermento lácteo, lactoglobulina, todos esses são nomes, né, que são adicionados em ingredientes, em lista de ingredientes derivados do leite e que no caso de uma criança alérgica à proteína do leite de vaca pode sim causar aí um efeito desagradável, né, potencializar essa alergia. Então, dos alimentos alergênicos, é sempre importante a gente ler o rótulo, né? Pela resolução que nós temos, alguns alimentos eles têm que vir no rótulo descrito,
potencialmente alérgicos, né? Trigo, crustáceos, ovos, peixes, amendoim, outras oleaginosas como castanha, macadâmia, nozes, soja, leite e o látex natural também. Né? E é importante a gente observar que tem que trazer a mensagem, né? Alérgicos contém isso e aquilo. Contém trigo, soja, leite, né? Ou pode conter. Esse pode conter quer dizer que é um elemento traço, né? Muitas vezes não tem aquele ingrediente, mas pode ter havido, por exemplo, uma contaminação cruzada lá dentro da indústria. Por exemplo, o nosso feijão, né? Feijão é um alimento que não contém glúten naturalmente, né? Porque o glúten ele é derivado de cereais, da farinha de trigo, do centeio. Mas por que ele pode conter, né? Pode conter soja, por exemplo, aqui, né? Porque ele foi manipulado ou ele vem de uma indústria aonde também se fabrica, né, ou se produz ou se embala a soja. Então, dentro dessa mesma empresa, dessa mesma fábrica, pode haver uma contaminação cruzada. Então, simplesmente por em algum momento, né, ter soja nesse ambiente, pode haver uma contaminação cruzada para o feijão e, de repente, o feijão, então, apresentar traços, elementos traços de soja. Elemento traço vai fazer mal para quem é potencialmente alérgico, né? Para quem é intolerante, pode ser que tenha ali alguma indisposição, mas não traz um grande risco para a saúde. Por isso que é importante a gente ler o rótulo dos alimentos, independente de onde ele venha. A criança tem tolerância, tem alergia, né? Antes de qualquer coisa, a gente tem que ler o rótulo. Então, é obrigatória a frase contém ou não contém glúten, como no caso do feijão, é um alimento que não contém, né? Mas tem que vir escrito não contém, e os traços, né? Pode conter soja ou contém soja. No caso do feijão, então, pode conter por conta de uma contaminação cruzada que se dá, né? Quando se manipula esse alimento dentro do mesmo ambiente, tá certo? E agora com relação a produtos iguais, né? Mas de marcas diferentes. Eles podem ter composição diferente. Então, aqui eu trouxe para vocês um pacote de biscoito maisena, fornecido pela alimentação escolar, que não contém lactose, e vocês podem observar que na embalagem não vem escrito zero lactose ou nada do tipo, como um do mercado dessa marca, que também não tem nenhuma informação na frente da embalagem, mas lá na lista de ingredientes no final está escrito, ó, contém lactose. Então é o mesmo produto, tem praticamente o mesmo formato, né? A lista de ingredientes é muito parecida, porém um não contém lactose e o outro contém lactose. Por isso que é importante também, quando vier algum alimento de casa, né? A gente, antes de oferecer para a criança, mesmo que a mãe ou o pai mandou, ler o rótulo, verificar a lista de ingredientes. Muitas vezes a própria família não tem essa informação que eu estou passando para vocês hoje. E a diferença, então, rapidamente, de alergia e intolerância. Então, nos casos de alergia, envolve o sistema imunológico, né? Uma reação imediata em contato ao alimento. Sintomas podem ser desde gastrointestinal, respiratório, problema de pele, pode levar à morte, tá? Dependendo da gravidade. Produtos com alimentos traços não são permitidos, por isso os utensílios devem ser separados e a contaminação cruzada traz muito risco, tá? Já no caso da intolerância, pode ser causada por diversos fatores, não só por um problema, né, no sistema imune. Acontece geralmente dificuldades de digestão, flatulência, problemas gastrointestinais,
né? Os sintomas, eles demoram para aparecer, então não é uma reação imediata quando a criança come o alimento. Não existe o risco de morte, apesar de se terem graus de intolerância, né, desde moderado, leve até mais severo, e alimentos traços são bem tolerados. Então, mesmo que haja esse pode conter, né, mas dentro da lista de ingredientes não é um elemento que faz parte, como por exemplo a soja, a criança pode até consumir dependendo do grau que ela tenha dessa intolerância. Então, essa é a diferença. E o mais importante, né? Em caso de dúvidas, qualquer dúvida com relação ao alimento fornecido pela alimentação escolar, ou um alimento enviado pela família, no caso onde a gente não tenha, né, o alimento para fornecer, perguntar. Então, consultem o manual de restrição alimentar que a gente tem na internet, tem esse guia de orientação para restrição também que está disponível no site da prefeitura. É importante que a direção imprima esse manual para que vocês tenham em mão, tem todos os protocolos lá, certo? E entre em contato com o nutricionista da sua unidade ou ligue no plantão, mas no caso de dúvida, sempre procure alguém para a gente não correr o risco aí de colocar, né, a criança em alguma situação aí complicada, né? Algumas alergias são severas e a criança pode ser hospitalizada e ter outras consequências aí que vai acabar, né, sendo responsabilidade nossa também, tá bom? Então era isso que eu gostaria de passar para vocês. Desejo a vocês um ótimo dia, um excelente treinamento, tá? E qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais.